Numa tranquila cidade do interior do Paraná, dois casais, Carlos e Juliana com seu bebê Miguel, a mãe de Carlos, Marcos e Ana, com seus dois filhos, Sofia e Lucas, decidiram trocar a vida agitada da metrópole pela calmaria da zona rural. A ideia era se reconectar com a natureza e se afastar da tecnologia. Eles encontraram uma velha fazenda rodeada por uma densa floresta que parecia o lugar perfeito para começar essa nova fase da vida. A fazenda, com sua arquitetura antiga e terrenos vastos, oferecia o cenário ideal para a aventura que buscavam. Carlos e Marcos, amigos de longa data, estavam animados com a perspectiva de reformar a casa e explorar as redondezas. Juliana e Ana, embora um pouco receosas com o isolamento e as lendas locais, estavam esperançosas de que a mudança traria paz e felicidade às suas famílias. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. As crianças corriam pelos campos e o bebê Miguel parecia encantado com os novos sons e visões. À noite, os adultos se reuniam em volta da lareira, compartilhando histórias e planos para o futuro. Mas conforme o tempo passava, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos desapareciam ou eram encontrados em lugares impossíveis. Ruídos inexplicáveis perturbavam as noites tranquilas e todos sentiam uma constante sensação de serem observados. Sofia e Lucas, que inicialmente exploravam a floresta com entusiasmo, começaram a evitar a área, falando sobre sombras que se moviam entre as árvores. Uma noite, Juliana acordou com Miguel, chorando desesperadamente. Ela encontrou a janela do quarto do bebê aberta e sentiu uma brisa fria. Do lado de fora, viu uma figura sombria recuando para a floresta. O incidente deixou todos alarmados e Carlos e Marcos decidiram investigar. Eles descobriram que a fazenda tinha uma história sombria. Segundo relatos antigos, uma entidade sobrenatural habitava as florestas, atraída pela inocência das crianças. Determinados a proteger suas famílias, os dois casais decidiram enfrentar o que quer que estivesse assombrando a propriedade. Eles se armaram com conhecimentos antigos e conselhos de moradores locais. Cada noite trazia novos desafios, com a entidade usando ilusões e medos para atormentá-los. Carlos e Marcos passaram a patrulhar a propriedade à noite, enquanto Juliana e Ana mantinham as crianças seguras e tentavam manter uma aparência de normalidade. Em uma noite particularmente tensa, a entidade se revelou em toda a sua forma aterrorizante. Ela era uma massa de sombras e olhos brilhantes, flutuando acima do chão, com uma presença que gelava o sangue. As crianças, acordadas pelo tumulto, se juntaram aos pais, abraçados em um círculo de medo e determinação. Foi Lucas, o mais jovem, que em um momento de coragem incomum deu um passo à frente. Com uma voz trêmula, mas clara, ele desafiou a entidade, dizendo que não tinham medo e que a fazenda era agora o lar deles. Surpreendentemente, as palavras do menino pareceram ter um efeito. A entidade hesitou, as sombras tremulando como se em dúvida. Encorajados por Lucas, todos se juntaram, declarando seu direito de viver em paz. Havia algo poderoso na união e na coragem deles, algo que a entidade, alimentada pelo medo e pela solidão, não conseguia combater. Com um último grito que ecoou pela floresta, a entidade se dissipou, deixando para trás apenas a noite silenciosa e um sentimento de triunfo. Eles sabiam que a luta poderia não ter acabado, que a entidade poderia voltar, mas agora tinham algo mais forte do que o medo, tinham a união. Os dias seguintes foram de reconstrução e fortalecimento dos laços. Carlos, Juliana, Marcos, Ana e as crianças trabalharam juntos para transformar a fazenda em um verdadeiro lar. Eles cultivaram a terra, cuidaram dos animais e, a cada noite, reuniam-se para compartilhar histórias e risadas. A experiência havia mudado todos eles,
eles aprenderam que, mesmo nas circunstâncias mais assustadoras, o amor e a união familiar podem superar qualquer medo. A fazenda tornou-se mais do que um lar, tornou-se um símbolo de resistência e esperança. A história termina com os dois casais e as crianças sentados no alpendre da fazenda, olhando para as estrelas. Eles tinham enfrentado o desconhecido e sobrevivido, mais fortes e mais unidos do que nunca. E, enquanto a brisa noturna sussurrava através dos campos, eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa que a vida lhes trouxesse.